Eu quero trazer um outro tema também. O ministro Carlos Fávaro afirmou que o Brasil vai se colocar à disposição da China para substituir os frigoríficos dos Estados Unidos no comércio de carne bovina. O André Anelli vai trazer as informações para a gente. Essa expansão também poderia incluir o Japão, ou seja, é o Brasil querendo tomar conta de parte do mercado que foi conquistado pelos Estados Unidos e que, diante da guerra tarifária, poderia abrir oportunidades aqui para os nossos produtores, Anelli? Conta aí. É exatamente isso, Evandro. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em reunião com outros ministros da Agricultura pelo planeta, acabou então dizendo que o Brasil busca realmente suprir essa lacuna que foi deixada pelos Estados Unidos com a guerra tarifária e que proporcionou à China a desabilitar 395 plantas frigoríficas dos Estados Unidos. A partir dessa informação, o ministro da Agricultura afirmou que o Brasil agora quer preencher esse espaço e que, inclusive, já está em tratativas com a China para essa finalidade e acabar, então, sendo um fornecedor de carne bovina também para esse país asiático. Dias atrás, nas proteínas bovinas, nas carnes bovinas, o governo chinês deixou de habilitar 395 plantas. Quer dizer, alguém vai precisar fornecer essa carne que era fornecida pelos norte-americanos. O Brasil se apresenta com muita vontade e capacidade, e tenho certeza que vamos saber ocupar esse espaço e ser o grande fornecedor. E nessa mesma oportunidade, logo depois do encontro, então, com outros ministros da Agricultura, Carlos Fávaro disse que não apenas a China, mas também todo o bloco asiático é o foco do Brasil, como, por exemplo, Japão, também para fornecer carne bovina e também outros produtos que, eventualmente, sejam de interesse desses países. Por óbvio, isso nos motiva ainda mais ao fortalecimento deste bloco geopolítico. A afronta, neste momento, por parte do governo norte-americano e um protecionismo sem precedentes, criando barreiras tarifárias, certamente nos induz ao fortalecimento do bloco e buscarmos nisso, então, as oportunidades. Aquilo que cada país membro do bloco tem de potencialidade, traz à mesa. Mesmo com esse discurso, a China, que é então o maior mercado consumidor do Oriente, acaba então sendo o principal alvo do governo brasileiro, principalmente por conta então dessa desabilitação em massa de plantas frigoríficas que foi feita nos últimos dias. 395 frigoríficos americanos não podem mais exportar para a China por conta dessa guerra tarifária promovida por Donald Trump, e a partir de então a expectativa é que já na terça-feira, na semana que vem, autoridades alfandegárias chinesas conversem com autoridades brasileiras no sentido de alinhar questões técnicas para então começar a viabilizar toda essa exportação que deve ser suprida pelo Brasil. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Bom trabalho para você. Gustavo Segré, você já comentou isso, né, em outras edições, quando a gente começou a falar da situação que envolveria a guerra tarifária, que ela poderia trazer oportunidades para o Brasil. Tá aí, a gente está vendo a primeira relacionada à exportação de carne. Você acha que pode funcionar bem? Pode, claro que pode, lógico que pode. Agora, o Brasil vai ter um desafio, porque tem alguns cortes de carne que estão aumentando o preço no Brasil. Se você tiver uma rentabilidade maior na exportação que no mercado doméstico, obviamente, aí não tem amigo do poder, não, aí não tem amigo do governo, não tem nenhuma empresa que possa conseguir empréstimo no BNDES, dinheiro é dinheiro. E se for a rentabilidade maior, então vai dispor mais oferta para exportação do que oferta para o mercado doméstico. Isso pode elevar o preço aqui também, mas que é uma oportunidade, eu lamento que alguns dos ministros e pessoas do alto escalão do governo não assistam 3 em 1. Estariam uma semana, 10 dias adiantados do que vai acontecer. Alangani, você acha que a situação poderia ser parecida com a que aconteceu com o café? Porque houve quebra de safra em outros países importantes fornecedores de café para o mundo, como o Vietnã. E aí o Brasil vem e é mais demandado. A partir disso, as exportações aumentam, mas naturalmente o preço do café sobe aqui no país. É preciso
ter um cuidado, porque o preço da carne é algo muito delicado, principalmente para esse governo, porque lá atrás houve promessa de picanha acessível. Tudo bem, poderia não ser a picanha especificamente, mas que carnes mais nobres pudessem ser adquiridas por uma parcela maior da população. E agora? Porque o produtor também que estaria habilitado ou os frigoríficos não deixariam de montar nesse cavalo que está passando. Exatamente, Evandro, concordo absolutamente com o que o Segré trouxe. Evidentemente que vai ocorrer um aumento das exportações, como você também bem pontuou, diminui a oferta interna. Agora, qual que seria o remédio para isso? Eu sei que intervenção do governo, nem pensar, porque daí você vai gerar distorções de preço. Claro. Agora, tentar, de alguma maneira, elevar essa produtividade aqui dentro do Brasil para que a gente consiga atender os dois mercados, ou seja, o aumento da demanda do mercado externo e também conseguir atender a nossa população aqui dentro. De qualquer modo, mesmo que haja um aumento de preço, o benefício do Brasil exportar mais, gerar mais renda, ainda é superior a, eventualmente, um aumento dos preços internamente aqui no Brasil. José Maria Trindade, como é que você avalia a maneira como o Ministério da Agricultura vai lidar com essa situação e reunir aí produtores e frigoríficos que estejam habilitados pela China? Porque a gente está falando de quase 400 plantas que deixaram de ser habilitadas nos Estados Unidos por conta dessa, digamos, retaliação à guerra tarifária que está sendo proposta por Donald Trump. O Brasil, quando questionado sobre essa situação, sobre se ele conseguiria suprir tudo, o ministro falou, olha, é preciso também, né, tomar cuidado, a gente precisa avaliar, porque a gente está falando de uma quantidade muito grande, né? Quase 400 frigoríficos são um número bastante expressivo. Como é que se acredita que essa organização será feita também em diálogo com os produtores aqui do país? Pois é, esses negócios são fechados de empresas privadas para empresas privadas, mas o governo tem que ser facilitador, tem que abrir caminhos. E é o que o ministro Fávaro está continuando fazendo, porque todos esses mercados foram abertos lá atrás pela ex-ministra Tereza Cristina. Ela fez um trabalho muito importante, visitas, definiu meios aqui no Brasil, regras, né? É preciso regras, é preciso garantias e credibilidade. Credibilidade é a palavra-chave em se tratando de economia aberta, liberal e comércio. Eu fiquei surpreso com um dado novo de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, mostrando que, pela primeira vez na história, Minas Gerais exporta mais produtos agropecuários do que minérios, do que o aço. Isso sempre foi a cara da exportação de Minas Gerais. Esse dado me surpreendeu para você ter uma ideia de como o agro cresceu. E o mais interessante é que eu recebi informações de que nós, Brasil, não Zé Maria, temos um braço forte nos Estados Unidos de produção de proteína e elaboração, né? Os JBL, Wesley, como diz aqui em Brasil, os Wesley, os donos da JBS, né? Eles compraram plantas importantes nos Estados Unidos. Eles centralizaram o mercado aqui no Brasil, compraram várias plantas e centralizaram e foram para os Estados Unidos, compraram Swift e outras 3 grandes marcas lá. Então eles, ou seja, o produto brasileiro que ia para os Estados Unidos e depois industrializado e exportado, isso aí vai sofrer também uma dificuldade. Mas é um caminho novo, né? Um mercado novo e que todos os países estão entendendo que não se pode exportar tudo para um país só e tem que diversificar a planta. E é isso que o Brasil está fazendo e, evidentemente, a China não quer ficar refém do Brasil. Então, haverá um balanço nisso aí. Olha, o Trump mudou a ordem mundial, não é só econômica, não, política, social e tudo. Fala, seu Felipe Monteiro. Ô, Cine, primeiro que eu discordo que o Gani colocou aqui, né? Que o Gani fala que o Estado não deveria intervir na economia, né, em relação à questão da carne e em relação à agricultura e agronegócio em geral. É bom lembrar que o Estado já intervém na agricultura. O Plano Safra destina 63 bilhões de reais na agricultura ano passado, e esse ano a tendência é expandir. Ou seja, o agronegócio no Brasil depende muito do governo também. Outro ponto que o governo, infelizmente, não andou e deveria andar, todo lugar do mundo, o seguro rural,
quem patrocina é o governo. O Brasil não existe seguro rural bem consolidado e bem definido, infelizmente. Então, o governo tem muito o que fazer, né? Se tivesse seguro rural governamental, né, com toda certeza o custo da produção dos alimentos diminuiriam também. E tem outro fator que eu falo toda hora sobre a agricultura. Se o governo tivesse preparado para abastecer o comércio exterior e o interno, a gente não teria esse problema que o secretário colocou. Claro que se a procura externa aumentar, o preço dos alimentos aumentariam também, da carne aumentaria também, né? Então, o governo tem que aumentar a produção de alimentos de carne. E como faria isso? Além da produtividade que o Gani colocou aqui, também tem um fator. O Brasil tem mais de 60% das terras improdutivas. Então, nós temos... degradadas, não improdutivas, degradadas. Então, nós temos que recuperar essas pastagens degradadas do Brasil. Recuperando as pastagens degradadas do Brasil, teremos 60% de terra a mais para a produção de alimento e para também a produção de carne. Mas o problema é que esse governo e os anteriores não olharam para a questão das pastagens degradadas como um problema real. Então, o governo tem muito o que fazer para ajudar esse cenário de não ser... influenciado por conta do preço externo para falta e aumento de alimentos no Brasil. Não, Pepe, só uma observação. Quando eu falo interferência do governo, eu não estou dizendo em relação ao plano safra, mas eu estou dizendo em relação a controle de preços, né? Que de vez em quando surgem esse tipo de ideia que daí seria desastroso.